Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Um novo ano, uma nova vida, novas ideias, novas perspectivas e um programa que vai começar com um assunto muito interessante para você, síndico, para você aí que está preocupado com as suas coisas, como vai decorrer o ano de 2017. E aqui nós trouxemos gente para poder explicar muita coisa para vocês. Está conosco o presidente do Sicom, como sempre, Rubens Moscatelli. Bem-vindo, Rubens. Tudo bem, Chiarella, nossos telespectadores, ao convidado. Sempre um prazer estar aqui para debater essas questões, né? Você parece que vai trazer um tema polêmico, né? Um tema bem... Só para começar o ano. Para começar o ano bem, né? E bem elucidativo para você. E nós trouxemos hoje o Dr. Leandro Petraglia. O Dr. Leandro Petraglia é mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais do Trabalho. Apesar dessa aparência nova, ele já tem bastante experiência e vai poder nos ajudar em algumas coisas muito interessantes. Dr. Leandro, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, novamente estar aqui com o Dr. Rubens Moscatelli, meu amigo Dr. José Roberto Chiarella, o grande Beto, né? É isso aí, o Beto que tá bom, é assim mesmo. O famoso Beto. Muito bem, gente. Você que está aí nos assistindo, que nós vamos tratar hoje especificamente de condomínio, eu quero já, eles vão ajudar a gente aqui a mostrar para você o que significa uma tal de insalubridade dentro do condomínio para você que é trabalhador, para você que é empregador, quais são esses riscos e isso, o que isso pode gerar em grande despesa para o seu condomínio. É isso, né, Rubens? É mesmo, cara. A questão da insalubridade nos condomínios é uma coisa muito preocupante. Nós sabemos que tem níveis diferentes. Há condomínios que têm gerador de energia elétrica, há condomínios que têm, por exemplo, piscina. Então tem essas diferenças todas e por conta disso, desde 97 existem as normas regulamentadoras para tratar da questão de saúde, da questão do local de trabalho, a redução até a eliminação desses riscos. E o condomínio não está isento de ter que cumprir esses programas. Quer dizer, tem que identificar os fatores de risco, reduzi-los, eliminá-los dentro da possibilidade. Doutor Leandro, como que a gente pode aí explicar de uma forma bem didática uma caracterização de insalubridade? O que é isso? Porque a insalubridade está diretamente ligada à saúde do trabalhador, não é isso? Exatamente. Então, como que, para quem está nos assistindo, possa ter uma visão bem ampla e jurídica dos riscos que se correm, né? Exatamente. A insalubridade, ela é, em linhas gerais, assim, para simplificar, para o telespectador entender, podemos dizer que é aquele trabalho que gera um risco à saúde dele. E é uma diferenciação da periculosidade que a gente caracteriza a periculosidade como um risco à vida, necessariamente. Por isso que são elementos mais letais, explosivos, eletricitários e outros que podem ser letais. Agora, quanto à insalubridade ou risco à saúde, são diversos elementos, como o Dr. Rubens comentou, as normas regulamentadoras, a NR traz desde o ruído, o calor, mas um ponto-chave no condomínio é a questão do lixo condominial, que é bem presente no dia a dia dos condomínios e é uma das maiores discussões de insalubridade que a gente acaba presenciando aí na Justiça do Trabalho. Até quanto ao lixo, a existência do lixo, todo o condomínio, claro que vai gerar o lixo residencial, comercial, vai gerar o lixo da sua residência, do seu escritório. A questão toda é que a presença do lixo não quer dizer necessariamente a existência da obrigação de pagar o adicional. Porque a existência do lixo é um agente insalubre. Agora, como o doutor já comentou, existem equipamentos de proteção individuais ou coletivas que ele lide o contato do ser humano com aquele lixo. Uma luva, e aí não sou engenheiro, mas uma luva de plástico, de borracha, de raspa de couro. Você tem diversos elementos fiscalizados do Ministério do Trabalho para ele dizer esses agentes. É interessante porque quando a gente começa a perceber essas questões de insalubridade, aí a gente começa a pensar aqui. O porteiro que ajuda o faxineiro a recolher o lixo, estou eu aqui já criando polêmica, né, Rubens? Mas é o que acontece no nosso dia a dia e acontece com você aí. Então, o que eu faço? Sou síndico, não é?
Ajuda lá, pode tirar o lixo. Ele vai ter direito à insalubridade? Ele não tem direito? E como é que fica essas relações humanas em colaborar com o colega? Porque o que a gente quer, com a bem da verdade, com um programa deste? É dar a você uma forma de prevenir algo, não é? Porque essa ideia que o direito do trabalho é protetório, ele de fato é, não é? Mas se você anda de acordo com as regras, você não perde a ação trabalhista, não. Você vai lá e faz as provas cabíveis e consegue. Agora, o que não pode é viver sempre à margem, né, Rubens? Olha, uma coisa que a gente tem que desmistificar é de que o cumprimento da lei é muito caro, que, bom, vamos dar um jeitinho, porque daí a gente consegue ali e tal. Veja, o mais barato é você cumprir a regra. Perfeitamente. Sim. O mais barato é você treinar o teu trabalhador, porque não adianta também, eu vou, como falou o Leandro, eu vou lá dar a luva para ele, de determinada especificação e pronto. Não, mas não é só dar a luva, um protocolinho que ele recebeu. Não, ele tem que saber usar. Vai que ele coloca a luva de uma maneira errada ou não usa, vai que ele não sabe como é que usa. O condomínio, como qualquer empregador, tem que provar o quê? Não só a entrega do patrimônio do EPI ou do equipamento, que é o equipamento de proteção individual, mas também do coletivo, que é o EPC, mas a demonstração lá em juízo, caso haja discussão de insalubridade e tudo mais, de que foi entregue, foi treinado, o trabalhador sabia como utilizar e aconteceu uma coisa fora da curva. Porque aí o ônus é do trabalhador. Perfeito. Se ele não soube usar, ou se ele, apesar de saber usar, não fez uso daquilo que é a melhor técnica, o ônus é dele. Aí a gente entra, né? Se ele for vitimado por alguma coisa dessa circunstância, existe a caracterização de uma culpa exclusiva da vítima. Aí a gente tira essa culpa do empregador e daquilo que ele tem como condição de dar ao empregado. Eu vou voltar com o doutor Leandro, nós vamos ter que fazer um intervalinho comercial rapidinho, o tempo está voando aqui, rapaz, vou falar, o ano mal começou, já está quase acabando, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo nós estávamos falando desta questão de insalubridade, da questão, vou até voltar, aquela ideia lá, o porteiro vai ajudar o colega faxineiro a tirar o lixo e tal, e vai gerar uma insalubridade, porque eu quero ouvir o doutor Leandro falar disso, e já vou até adiantando já para o Rubens, esse caráter empresarial que tem o condomínio. Condomínio, você tem que encarar o condomínio, você síndico que está aí nos assistindo, né? Como uma empresa. E na empresa tem o poder diretivo,
quem que manda lá no empregador, o que deve, o que não deve fazer, ele tem que estar subordinado a isso. Isso não é uma questão fascista, é uma questão de ordem, é diferente. Doutor Leandro. Eu estava voltando nessa questão às vezes, de outro funcionário da portaria, ajudar o funcionário da limpeza a tirar o lixo. A gente tem um entendimento simulado, que seria um conjunto de julgados que formaram um norte para o judiciário seguir. Não é obrigatório, mas é um norte que Brasília, os tribunais superiores dão aos outros juízes, que ele diz especificamente para a periculosidade, mas acaba sendo estendido por ser uma norma de segurança e saúde do trabalhador. E que ele fala que se o tempo de exposição ao agente insalubre, a súmula fala da periculosidade, mas aplicando a insalubridade, se o tempo de exposição foi extremamente reduzido, foi uma coisa intermitente, não foi uma coisa habitual, um lixo que ele tira em 2 minutos, não ensejaria o pagamento adicional. Então essa exposição reduzida acaba, essa ajuda que o porteiro dê ao funcionário da limpeza não vai ensejar o pagamento, porque é um tempo extremamente reduzido. Até a norma regulamentadora, em outros agentes insalubres, como no ruído, por exemplo, ela fixa um limite de ruído, um tempo de exposição, um ruído maior, uma exposição menor. Então tem alguns nortes ali, não é porque encostou no lixo que necessariamente tem o adicional. Perfeito. Ajuda. Continua ajudando aí. Pode ajudar. Não tem problema. Deve ajudar. Rubens, esse cara... Eu só queria dar um pitaquezinho. Só um pouquinho. Vamos lá. A gente não pode esquecer que no condomínio, quanto mais organização tiver, melhor. Então, a questão dessa tratamento do lixo, o próprio condômino ele já acondiciona o lixo da unidade dele de tal maneira a não prejudicar o trabalhador. Ele já coloca numa embalagem, não vai... não é que nem o coletor de lixo lá, o nosso famoso lixeiro, que ele sim tem que receber insalubridade, talvez até em grau máximo, até porque o trabalho dele, se não fosse ele, a gente vê as ruas aí onde não tem coleta urbana. Perfeitamente. E o volume é muito maior. São Vicente, por exemplo, nós não vamos lembrar disso. Não, deixa quieto. Deixa pra lá. Até porque está com nova gestão, a gente sabe que... Sucesso para vocês aí, em São Vicente. De qualquer maneira, agora, na questão empresarial do condomínio. Veja, tem que encarar o caráter empresarial do condomínio, principalmente pelo aspecto das obrigações e da organização. Você falou do poder hierárquico, é o poder de mando. Na medida em que eu escolhi o síndico A, B, C ou D, ou a síndica A, B, C ou D, você deu para aquela pessoa, ou entregou às mãos dela, poder para que ela gerencie a questão trabalhista, por exemplo. E aí ela tem que analisar o que? As legislações, as normas regulamentadoras, tudo aquilo que é pertinente à área, para que ela ou reduza o impacto de insalubridade ou elimine. Então não adianta fazer papelzinho lá, vou fazer o PPRA, o PCMSO, só para cumprir uma norma legal. Não é assim. Cumpriu a norma legal, eu fiz lá o diagnóstico lá do meu condomínio, que é diferente do condomínio do vizinho. Deixa isso bem claro, é diferente. Né? Aí você tem que fazer o quê? A programação de aplicação daquilo. E quanto menos você tem o aspecto insalubre presente naquele condomínio e perante aqueles trabalhadores, você tem um aspecto que o condomínio vai ter também de prova de que ele fez tudo aquilo que estava à disposição dele para que não causasse problemas de saúde. Aí a gente melhora, inclusive, a questão previdenciária, a questão social do trabalhador, mas a gente tem que investir muito, muito e muito no treinamento. Não só do trabalhador, porque a gente não pode jogar toda a responsabilidade para ele. Claro. O condômino tem que ser treinado. Treinado a quê? A detectar, olha, aquele trabalhador ali está de sandália havaiana fazendo limpeza. Aliás, não devia nem estar usando sandália havaiana para trabalhar. Exatamente. Né? Eu estou fazendo propaganda lá da marca, mas tudo bem, o pessoal me entendeu. Então, tudo isso tem que ter um olhar novo para o condomínio. E outra, né? Para que ele colabore com o síndico. É importante, você aí que está nos assistindo, o síndico, né? Que você precisa se preparar mais. Essa que é a verdade. Né? Você precisa preparar mais, ter mais conhecimento. O SICOM proporciona isso para você. É um sindicato que está aberto, né, a você, síndico. E você precisa se aprimorar mais e se utilizar daquilo que uma entidade sindical lhe oferece.
a gente precisa parar com umas situações, né, que são impostas no nosso país pelos usos e costumes, sim, de que sindicato só serve para reclamar dinheiro. Sindicato não é isso, gente. Sindicato, ele se presta... Tem sindicato de papel, sim, tem esses aí. Esses aí ainda eu prezo pela extinção deles. Sim. Que eu ainda acho que um dia esse país vai acontecer isso nesse país pelo curso natural das coisas, né? Porque as pessoas hoje estão mais politizadas, entendem mais do que está acontecendo e vão acabar com os pelegos da vida. Então, é assim que funciona. Mas, quando há entidades sindicais sérias, é para isso, é para instruir, para minimizar os efeitos negativos que eventualmente possa ter por desconhecimento, né? Por não saber como aplicar o dever de fiscalizar, o poder diretivo. E o poder diretivo é inerente ao condomínio, ao síndico, que tem legitimidade, né, doutor Leandro? Que foi eleito através de uma assembleia. Então, é ele lá que vai ter esse dever de fiscalizar, salvo se ele vai atribuir para alguém isso. Mas se ele atribuir para alguém, é ele quem responde, né? É, esse alguém que vai ter que fazer. Exatamente. O condomínio é interessante que ele é uma microsociedade, né? Então, a partir do momento que você elege o síndico como uma prefeitura, você entrega para ele aquela gestão das coisas, de como as coisas funcionam, como elas se desenvolvem, né? E esse gestor, o síndico, no caso, ou o administrador que lhe delegue, ele tem que se valer desse poder diretivo, né? O doutor falou muito bem da questão de não é só fazer o PPRA, o PCMSO, comprar o EPI, mandar assinar que recebeu, é fiscalizar que use. Treinamentos, claro, existem diversos tipos de luva, estava falando, o lixo se é úmido, tem a luva de borracha, se não é, tem raspa de couro, tem diversos tipos de equipamentos. Tem que ter um treinamento do que tem que ser usado em cada ocasião e fiscalizar que seja usado. E se não for usado, utilizar-se no poder diretivo. A legislação trabalhista, ela é protetiva por sua natureza, ela reconhece ou ela parte de uma premissa de uma desigualdade entre o empregado e o empregador, mas de certa forma ela dá diversos instrumentos para o empregador, e nesse momento o síndico, que é um empregador, se valer de instrumentos para não prejudicar, perseguir o trabalhador, mas trazê-lo para si, de uma forma sociopedagógica, ensiná-lo que a gestão do trabalho e um trabalho perante um agente insalubre prejudicial à saúde dele, não é ganhar 10, 20, 40%, é sua própria saúde, enfim, seu bem-estar. E se valer dessas normas que ele tem de advertência, de suspensão, do que for necessário, e a legislação chega, inclusive, expressamente falar que o não uso reiterado do equipamento de proteção sejaria até a justa causa. Então, olha, isso é interessante que vocês fiquem sabendo aí. Isso também está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Convenção Coletiva de Trabalho. O que acontece? Você lá, é óbvio que a gente nesse programa aqui, Viver em Condomínio, nós cansamos de discutir a respeito da comunicação não violenta. É óbvio que você, síndico, vai ter uma comunicação com o seu empregado, com aquele que você está dirigindo, de uma forma não violenta. Respeitosa. Respeitosa. E avisá-lo, olha, você é obrigado a usar este equipamento. A lei determina que você use. Se você não usar, eu vou adverti-lo. Se você continuar não usando, vou advertir de novo. Pode até suspender e depois aí eu vou embora. Suspender e depois mandar embora por justa causa. E aí você fala, mas isso é injusto, isso... Sabe por quê? Porque eu vou aqui dar minha opinião muito pessoal e quero depois dizer, a grande realidade é que o trabalhador se incomoda de usar os equipamentos, porque ele acha que atrapalha, porque esquenta, porque é isso, porque é aquilo, e acaba não usando. Ele não usa, o outro finge que não vê, e a coisa caminha, só que chega no final das contas, porque não usou, porque esquentava, ele vai reclamar. Não, e quando ele normalmente a média do trabalhador que tem esse perfil de reclamar é a partir dos 20, 30 anos. Quando ele tiver 60, e tiver próximo, 65 agora, né? 65. Se a reforma né, se consolidar, ele vai ter uma qualidade de vida muito inferior, vai estar reclamando e vai estar pleiteando talvez a aposentadoria antes desse tempo, pois é, inchando a previdência.
Esse negócio de 65 anos para aposentadoria é um negócio que vai mexer com tudo. Dá um certo acalento aqui, porque nos torna mais jovens, né? Brincadeiras à parte. Só as pontas, né? Eu quero falar, que beleza, então, poxa, aqui, eu sou um jovem, vai demorar para me aposentar. Não, brincadeiras à parte aqui, a ideia do poder diretivo, né, da questão, esbarra na uma outra questão que eu quero abordar com vocês aí no nosso tempo, que nós temos ainda, é a questão da insubordinação. Por quê? Se eu determino, e aí eu queria que o doutor Leandro discorresse um pouco sobre a insubordinação, eu determino, ele não cumpre, nós sabemos que os caminhos são esses, né? Sim. Agora, o que de forma preventiva, o síndico que está nos assistindo pode fazer para não ter que depois responder a uma reclamatória trabalhista, né? Sem dúvida. Ele tem que se valer desse poder diretivo dele. A insubordinação é um dos motivos da justa causa, inclusive. Só que, por exemplo, caso ele opte em tentar corrigir a conduta do empregado durante o contrato de trabalho, ele tem que, de uma forma gradual e proporcional, ele punindo no sentido da palavra que a legislação coloca, não é de prejudicá-lo, como eu digo, mas é traçar um norte, uma conduta, admoestar a conduta errada e trazer para ele a conduta correta, seja usar o EPI, seja, a gente sabe, não ficar no celular e deixar de abrir o portão na portaria, inúmeros problemas que surgem no condomínio, e que você tenha uma progressão aí de condutas preventivas, uma advertência, e todos os condôminos nesse ponto, embora o síndico tenha a gestão dessa advertência, a gestão desse poder diretivo, todos os condôminos eles têm que ajudar numa fiscalização, se reportando ao síndico. Muitos condomínios, se não todos, têm o livro de ocorrências, relatar por escrito, porque no momento que chegar na Justiça do Trabalho, na instância final, uma reclamatória trabalhista, eu percebo que muitos não usam do poder diretivo ao longo do caminho, chegam numa situação insustentável e se atropelam. E fala, eu quero para ontem me livrar dele, eu preciso para ontem encerrar esse contrato. E perde todo aquele conteúdo probatório que perde a razão, não tem proporcionalidade. Acaba gastando mais dinheiro. Rubens, o doutor Leandro falou num ponto bem interessante e importante, que é você, que condômino, que ajuda a fiscalizar, se reportar ao síndico, não é? Esse que é um ponto importante, né? Assim, a gente não pode esquecer nunca, gente, o trabalhador, ele é um ser humano, ele tem inteligência, ele é perspicaz. Perfeitamente. E ele percebe se o condomínio é organizado ou não é organizado. Perfeitamente. Porque por mais que você tenha uma estrutura de cargos, lá tem o síndico, o subsíndico e os conselheiros, mas se for vou usar até uma expressão bíblica, uma torre de Babel, perfeito. Cada um manda de um jeito, cada um fala numa língua diferente, ninguém se entende, um bate a cabeça no outro, o trabalhador vai usar esse aspecto para se defender, porque o principal para ele é se manter no trabalho, no emprego. Mas a partir daí que ele percebe que é desorganizado, ele vai passar a não respeitar quem está no comando. E aí vai criar a insubordinação. Certo. Mas a insubordinação não foi criada porque aquele trabalhador, em princípio, é insubordinado, mas porque os condôminos não são organizados. Certo. Eu sempre vou fazer uma má comparação, mas as pessoas vão entender. Se você vai no ambiente, está cheio de lixo, você não vai ter nenhum pudor de jogar mais um pouquinho lá. Mas se você entra num ambiente organizado, você respeita muito mais. Né? Você não vai jogar porque aquilo ali vai ser o aspecto que todo mundo vai prestar atenção. Eu falei do lixo, mas é no sentido positivo mesmo. Não é que... né? Mas de qualquer maneira, veja, a organização do condomínio em caráter empresarial, ela tem que considerar que na medida que eu escolhi o Chiarella para ser o síndico do prédio, eu sou condômino, o Leandro é condômino, a Renata que está na produção é condômina, nós temos que te ajudar a nos ajudar. Então tem o livro de ocorrência? Faça o livro de ocorrência. Não adianta eu bater na tua porta, seja lá a hora que for, para dizer, olha, o João lá, que é o porteiro, estava dormindo. Não adianta. O que vai adiantar isso? É fofoca, não é? Porque quando chegar na Justiça do Trabalho, vai ser minha palavra contra a do João. Palavras ao vento, né? Então eu tenho que registrar de alguma forma, eu tenho que te ajudar a fazer a gestão condominial. Não há inimigos. Pode haver, no máximo, opositor. A tua ideia é diferente da minha,
Mas isso não pode refletir contra o condomínio. E divergências de opiniões, ela é salutar para chegar a um consenso. Sim. Então quer dizer o quê? E se você está entendendo também que a grande questão aqui que eu queria colocar aqui, quando você elege um síndico, você elege o líder. Sim. E a condição precípua de um líder é servir. Se você não tem dom de serviço, você não pode ser síndico, você não pode ser líder. Porque líder é o que serve. Então você precisa começar a pensar por aí. Bom, estão querendo que eu vá, eu estou pronto, predisposto a servir, não quero que ninguém me incomode. Então, amigo, mude, não seja síndico, porque você vai ter que resolver problemas. Não é? E resolver problemas para a coletividade do seu condomínio, que é aquela comunidade que está vivendo juntos. Nós estamos quase acabando o nosso programa. Eu queria deixar um recadinho, e daqui a pouco vou passar as considerações finais para os nossos, para o Rubens Moscatelli, o nosso convidado, o doutor Leandro. É para você, síndico, não é? Procure mais se aprimorar, procure mais o sindicato, procure mais tomar conhecimento e de forma preventiva, eliminando esses eventuais problemas futuros que você pode acabar vislumbrando com atitudes muito simples, muito fáceis de serem resolvidas, numa hora que você tem que usar de forma antecipada. A prevenção sempre é muito mais fácil do que você corrigir erros que já foram tomados no passado. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Olha, só vou reclamar uma coisa, passou muito rápido. É sempre assim. O ano de 17 começou voando. Já acabou, né? Pois é. O mês. Bom, de qualquer forma, obrigado aí pela presença do Leandro. Foi muito interessante e importante esse aprofundamento. Dizer que você entrando no site do SICOM, que é o www.sicom.org.br, lá você tem todas as informações a respeito de convenção coletiva, de todos os anos desde que o SICOM existe. Está lá, consulte, verifique e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Esteve conosco o doutor Leandro Petraglia, ele é mestre em Direito Laboral e Relações Internacionais Laborais. Muito obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite novamente, e para encerrar o assunto, justamente o que o doutor falou, para o síndico se aprimorar cada vez mais, da mesma forma procurar o sindicato para lhe dar assessoria, até a justiça, não a justiça, mas o advogado também tem um papel importante com trabalhos preventivos. O advogado não é só para contencioso, então, e tratar as questões previamente para evitar chegar no momento de uma reclamação. E, enfim, usando uma analogia, como a gente fala para criar os filhos, amar é dizer não. E para o empregado, muitas vezes você precisa dizer não para algumas coisas, admoestá-lo, puni-lo, adverti-lo, suspendê-lo, se ele não tomar a conduta certa. Isso não gera nenhuma ruptura na relação, mas sim uma correção de um caminho que dá no futuro, quem sabe, aposentadoria ou até antes, ele lhe agradeça. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, sempre bom ter o doutor Leandro conosco. E para você, o último recado, o sindicato tem um corpo jurídico que pode lhe assessorar, inclusive preventivamente. Tem dificuldades? Está em dúvida? Pesquisa, consulta, vai lá, usa isso que você tem. Muito obrigado pela sua participação conosco, por você estar conosco acompanhando o nosso programa. Eu te convido a participar conosco na próxima edição. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio SICOM, a mão amiga no momento certo.